Olá, bom dia, pessoal. Que bom, mais um encontro nosso aqui. Hoje temos mais uma etapa de conhecer o Comitê de Bacias do Litoral Norte. Lembrando que nossas lives estão dentro do nosso curso Cuidadores das Águas, que o FUNBEA, o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, e o Comitê de Bacias aqui do Litoral Norte estão promovendo. Estamos num processo que se iniciou em agosto e vai até novembro, com a grande missão de conhecer mais a fundo o comitê de bacias, de encontrar os caminhos para qualificar a participação ou para que novas instituições, novos atores participem do comitê de bacias, entendendo que é um colegiado que está vivo, pulsante no território, com a missão de fazer a gestão das águas, um espaço tripartite, um espaço colegiado, né, de tomada de decisão coletiva, espaço, né, colegiado que nós acreditamos muito nessa oportunidade de enfrentar as questões, os problemas socioambientais que a gente vivencia aqui no litoral norte, na verdade em todo o Brasil, em todo o planeta, né? Então o nosso desafio desse curso é dar voz às instituições, aos atores. Nós estamos com 100 pessoas participando ativamente do curso, é uma modalidade EAD, onde nós temos encontros online, né? Porém, de bastante diálogo, e usamos a plataforma Moodle também para as trocas, para os aprendizados, numa parceria com a Universidade Federal de São Carlos. E o grande objetivo é que que todos nos reconheçamos, conheçamos os trabalhos uns dos outros, né? E sempre pensando em como fortalecer o Comitê de Bacias. E para isso, a nossa programação de hoje, então, tem um foco, né? Nós divulgamos aí a divulgação nossa, né? O banner e a provocação, que é Comitê de Bacias do Litoral Norte. Quem somos? O que fazemos e como participar? E para que a gente, né, conheça a fundo, né, e possa dar pistas dessas respostas, nós vamos receber hoje a Josiane, que faz parte da Secretaria Executiva do Comitê de Bacias aqui do Litoral Norte. Ela vai contar toda a sua experiência, ela tem experiência em outros comitês, acredito que vai ser bastante proveitosa a fala dela, as trocas com a Jo. E também o Silas, que tem aí um trabalho de fronteira, uma bandeira fantástica, né, que está desde o início aí na luta de constituir uma Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais, inovador no campo aí das bacias hidrográficas, um tema que realmente estamos falando aí de uma transformação cultural, né, quando a gente fala de agroecologia, de sistemas agroflorestais, e o Silas tem toda a experiência e bagagem para trocar com a gente. Esses são nossos convidados, nós vamos voltar daqui a pouco com eles, vamos estar com eles aí até as 11, até as 11h30, né, é o nosso horário de término, mas antes nós temos um presente, né, como todos os nossos encontros, a gente entende, né, que a nossa atuação no território, ela precisa vir motivada por diversas linguagens, não é só o conhecimento técnico, que a gente vai falar aí de plano de bacias, de relatório de situação, não é só a participação, as pessoas que importam, os atores que precisam estar juntos, mas a gente precisa também trabalhar com a espiritualidade, com a cultura, com a arte, com outras linguagens que nos movimentem, né, que nos estimulem a essas transformações que a gente está buscando aí para melhorar a nossa questão aqui das águas e de toda a interface que ela tem. Então, a gente tem um lindo presente para vocês, com o Castelo das Artes, e eu deixo agora com eles um momento especial para todo mundo aproveitar. Obrigada, é com vocês. Bom dia a todos, eu sou a Leila, trabalho com vocês aí no curso, no Cuidadores das Águas. Estou aqui para apresentar o grupo Castelo das Artes de Teatro, daqui de São Sebastião, e contar para vocês que essa transmissão está sendo feita aqui pelo Escambau Cultura, que é um espaço de cultura aqui de Boiscanga, Costa Sul de São Sebastião, da qual eu também faço parte. Então, reforçar isso que a Cê falou, que essa nossa busca por equilíbrio ambiental, justiça social e valorização da cultura andam juntos. Então, é isso. Para vocês e com vocês, o Castelo das Artes, com a lenda do dia em que o santo pecou. Um bom espetáculo a todos.
santo que pegou. Ai, bebê, seu Benedito é bravo e brigava com o santo São Sebastião. Mas um dia ele morreu bem na frente da igreja e o santo foi pra prisão. São Sebastião foi pra prisão. São Sebastião foi pra prisão. Nhai, nhai. Vós sabeis que a imagem de São Sebastião pegasse presa na casa de câmara e cadeia? Sim, na casa de câmara e cadeia. Tudo por quê? Porque ela foi acusada de matar um homem, um tardedito, Benedito Lopes. Por que eu aí? É? Eu tô ouvindo disso falar, disso pra cá. Agora meu nome virou versículo de Bíblia pra ficar na boca de beata? Dito Lopes era bravo. O que tá olhando? Dito Lopes era muito bravo. Vai ficar me olhando? Eu vou te dar um bife na sua cara e você vai ver quantos paus faz uma canoa. Dito Lopes era tão bravo, mas tão bravo, bravo mesmo, que quando ele entrava por uma porta da vila de São Sebastião, todos saíam pela outra. Vai, foge mesmo, ô bando de covarde. E tinha uma coisa pior, minha gente. Ele bebia. Eu bebo mesmo. Ele bebia. Bebia até cair. Eita, ventania danada que tá passando aqui. Calma aí, que eu tô levantando. E quando se levantava, sempre na frente da igreja matriz, tardava a xingar São Sebastião. Ô, São Sebastião. Falar um negócio pra você. A vossa mãe não falou, não? Vossa mãe não falou, não? Que essa educação ficar sem camisa na igreja, não? Não! Santo descamisado! Sendo pau oco! Tanguinha! Tanguinha! O padre não podia ver esse absurdo acontecer na frente de sua igreja. Tinha que dar um jeito nesse homem. Tanguinha! Ah, que confusão é essa na frente da minha igreja? Tinha que ser Benedita Lopes de novo gritando bêbada na frente da minha igreja, não é? Não, Pinguim, não é eu que estou vendo na frente da igreja, não. É a igreja que está na minha frente e eu bêbado. Benedita Lopes, isso que você está falando é um sacrilégio, Benedita, pecado falar mal do santo. Pare de falar mal do santo, senão o santo São Sebastião vai castigar você. Quem vai me castigar? O meu santinho São Sebastião. Quem? O descamisado? A Tanguinha não vai, Benedita. O Tanguinha? Tanguinha! Benedita. Pinguim não, eu sou a autoridade da igreja. Eu vou levar a sua cara à autoridade. Vai, Benedita. Benedita, vai. Eu tô aqui. Eu tô aqui, não. Eu tô aqui. Levar a sua cara. Benedita Lopes, pare com isso, Benedita. É. O santo vai castigar você. Castigar? O santo vai castigar. O santo vai castigar. Eu vou castigar você, Pinguim. Ai, Pinguim. Tanguinha. E essa história se repetia por anos e anos. Dito Lopes era bravo. O que tá olhando?
Dito Lopes bebia. Eu... Dito Lopes ia para frente da igreja matriz e tardava a xingar São Sebastião, Tanguinha! 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 mas num dia, diferente dos outros, chovia, relampejava, trovejava na vila de São Sebastião. E ele lá, embaixo de chuva, bebendo e xingando o santo, xingando e bebendo o santo, até que ele aparecesse morto na frente da igreja. Morreu alguém. Calma aí. Eu vou descobrir quem morreu. Calma aí. Ô, Beata! Ô, Beata! Quem morreu? Eu morri. Morto na frente da igreja. Agora me digam, quem teria coragem de matar um homem tão temido? Ah, Sebastião glorioso, Santo Mártir do Senhor. Eu não acredito, e vocês também não, que Benedita Lopes está novamente jogado bêbada na frente da minha igreja. Ah, mas fiquem sabendo que dessa vez isso não vai ficar assim, mas não vai mesmo. Benedita Lopes, levanta. Benedita Lopes, levanta. Oh, Benedita Lopes, eu tô mandando... Pelo amor de Deus! Ai, irmã, eu estava aqui varrendo à frente da igreja. E você viu que Benedita Lopes está novamente jogado bêbada no chão. Ele não está bêbado. Ah, como não, irmã? Está jogado no chão de bêbada. Ele está morto. Ah, sim, irmã. Morto de bêbada. Morto. Morto, irmã, morto? Mortinho da Silva. Ah, irmã, é Benedita Lopes, ele não morre nunca. Seria muito bom para ser verdade. Mas deixe de ver, com licença, irmã, com licença. Eu vou ver aqui. Ah, irmã, eu peguei no morto. O que eu faço agora? Essa é aquela hora que vós olha para os fiéis com carinha de doido. Pobre homem. E faz o sinal da... Ai, irmã, pobre homem não, é Benedita Lopes. Benedita Lopes não é pobre homem, é pingaiada, bebe, xinga, sabe? Pobre homem. Tá bom, irmã. Eu vou fazer. Senão você vai ficar falando para o povo que eu não faço o meu serviço de reina. Bom, eu vou olhar para os fiéis Carrinha de dom. com carinha de dor e vou dizer: pobre homem, que Deus o tenha em bom lugar, se merecer. Irmã, eu estava aqui comigo pensando, quem teria coragem de matar Benedita Lopes? Tem que ser alguém muito corajoso, né? Alguém, quem sabe, com superpoderes. Ou alguém mesmo tão quase divinal. Irmã, você está querendo dizer que São Sebastião matou a Benedita Lopes? É, irmã, sim, São Sebastião matou Benedita Lopes, eu disse. São Sebastião matou Benedita Lopes. São Sebastião matou Benedita Lopes. E foi um furdunço na vila. Todos saíam de suas casas para ver o que tinha acontecido. E as beatas cochechavam na janela. Ai, mataram o seu Sebastião! Oh, Benedito Lopes! E o padre saía gritando.
E no meio daquela gritaria, daquela confusão, todos na praça em volta do morto, não é que aparecesse lá embaixo um juiz de paz, um juiz de casamento. Quem sois, nós? Eu sou juiz de paz Josuelino Osvaldo. Estava por passagem por São Sebastião, fazendo um casamento na Fazenda Santana, quando eu falei, o noivo pode beijar a noiva. Veio um caiçarinha e gritou, lá mataram o homem na frente da igreja! Eu saísse todo mundo correndo e deixaram eu lá sozinho. Então eu vim aqui para saber quem morreu. Dito? Que dito? Dito Lopes. E quem teria coragem de matar um homem na frente da igreja? Olha, não sou de ficar falando mal da vida dos outros, mas... Irmã! Irmã, eu estava pensando aqui, que tal levarmos São Sebastião para dentro da igreja antes que cheguem as autoridades? Autoridade. Olá, autoridade! Seja bem-vinda, São Sebastião! Chegou cedo para fazer o julgamento do santo. Julgamento? Sim, o julgamento do santo São Sebastião. Você está querendo me dizer que o homem que morreu aqui na frente da igreja foi o santo São Sebastião que matou? Sim, o senhor fará o julgamento do meu santinha. Não, eu sou um juiz de paz, um juiz de casamento. Eu não faço julgamento. Ah, mas o senhor está me falando então que o senhor não é devoto de São Sebastião? Não, eu sou devoto de São Sebastião. Ah, e ele já matou um. E para matar dois é rapidinho. Então tá bom, eu vou fazer o julgamento. Ah, maravilha. Onde estão as testemunhas? Ali, Aonde? ali, é na barriga. Então lá. O acusado Aqui. e a vítima. Ali, jogada no chão. Então, já que todas as peças desse acontecimento estão presentes, vou fazer o julgamento. Maravilha. São Sebastião! E no caso, eu sou devoto. O senhor matou Benedito Lopes? Eu não ouvi nada. Eu também não ouvi nadinha, nada. Eu vou perguntar pela segunda vez. Ah, maravilha. Pergunte. São Sebastião! E no caso, eu sou devoto. O senhor matou Benedito Lopes? Eu não estou ouvindo nada. Eu também não. Vocês aí da casa ouviram alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Não. Não. Eu acho que tem que perguntar de novo. De novo? Então coloque mais fé. Com mais fé. São Sebastião! E no caso, eu sou devoto. O senhor matou Benedito Lopes? Não ouvi Não nada. escuto nada. Isso é um típico caso claro daquele ditado popular. Quem cala, Consente. então São Sebastião é culpa. Culpado, irmã, eu disse. Cotovelo. E ficará preso por 5 anos. Preso não. Eu tenho missa no domingo. Senhor padre, tá parecendo que o senhor é cúmplice do santo. Não, cúmplice não. Se o santo fez alguma coisa, ele fez sozinho. Prenda o santo. Então,
Tá declarado. São Sebastião é culpado. Ficará 5 anos preso na casa de câmara e cadeia, saindo somente em dias de procissão. E mesmo assim, escoltado e algemado. E tenho dito. Ah, tudo por culpa de Benedita Lopes. Ai, irmã. Irmã, deixa eu levar o meu santinho comigo para poder me despedir, rezar uma última missa, sei lá, irmã. Irmã, dá meu santo. Irmã, dá o meu santinho. Eu vou lá. Tudo por culpa de Benedita Lopes. E eu vou te acompanhar para ter garantia que o santo vai ficar preso. 5 anos de prisão, saindo só em dia de procissão. E não é que acontecesse o que eu disse? A imagenzinhazinha de São Sebastião ficasse presa na casa de câmara e cadeia, só saindo em dia de procissão, algemada e escoltada por policiais. Mas o que vós não sabeis é que passasse um tempo depois, aparecesse outro juiz lá na vila, mandasse soltar o santinho imediatamente. E não é que o povoado foi todo feliz devolver o pobre santo para a igreja? Ó Sebastião glorioso, Santo Martim do Senhor, neste templo há de sagrado, Aleluia! imploramos, eu vou contar uma história para vós. Eu vou contar um conto de uma vez. Eu vou contar para quem é merecedor. Mitos e lendas com amor. Arrelá! Bom, nós somos a Companhia Castelo das Artes e nós gostaríamos de agradecer o convite de poder estar aqui, mesmo diante de tudo que a gente está passando nesse momento, podendo levar nossa história, as nossas memórias, as nossas raízes até vocês. A gente já faz alguns anos esse trabalho e isso para a gente é muito importante. Nós somos caiçara, nós nascemos aqui, nós ouvimos essas histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós, e eles também ouviram essas histórias. E a gente traz um colorido todo especial para poder recontar e manter essa memória viva junto com todo mundo. Esse trabalho, a gente norteia ele numa frase que é um pouco chocante, porém ela é muito séria, né? Vão se indo embora os mais antigos e vão levando consigo todas as vossas memórias. E os novos que vão chegando não ficam sabendo da missa, o terço dessa história. Então a gente norteia esse trabalho trazendo a memória do nosso povo que com o tempo vai caindo no esquecimento. Eu, quando era criança, por exemplo, era uma coisa tão normal em todas as ruas ter uma roda com uma fogueira, os mais antigos contando lenda, os causos, os mitos pra gente, colocando medo nos causos de lobisomem, e assim vai. E diante, né, da pandemia, eu me sinto muito feliz de poder, primeiro, estar aqui apresentando, porque faz tantos meses que a gente não se apresenta para uma plateia, né? E isso, para nós que somos artistas, isso vai nos deixando meio amargurado. Então, poder apresentar hoje foi bem bacana. E sem contar que, pelo fato da gente ter que apresentar, a gente teve que desenvolver um sistema, né, de apresentação, que são as marcações no chão, para a gente poder apresentar respeitando, né, o distanciamento entre os atores na circulação que a gente tem durante a cena. Então, foi muito bacana, né, a gente poder estar participando. E gratidão. Legal. Somente gratidão. Muito bom. Muito obrigada a todos. Eu acho que todos os dias para vocês devem ser dias de muito conhecimento, muita aprendizagem. E para a gente também está sendo uma aprendizagem muito grande.
A gente achou que talvez antes de uma vacina a gente não ia se apresentar de nenhuma forma, e a gente sabe que quem faz arte, quem faz cultura, está muito impactado, quem vive da sua cultura está muito impactado nesse momento, e vocês possibilitaram para a gente um jeito novo da gente estar pertinho de todo mundo, né? Mas logo, logo vai passar e a gente vai se abraçar. E agradecer muito ao Escambau, que tem um espaço maravilhoso e segue todos os protocolos, e pôde receber aqui a gente para ter um espaço adequado, garantindo toda a segurança para a gente estar com vocês. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Nossa, parabéns, obrigada. Né? Acho que sem palavras é isso que a gente acredita na cultura caiçara, né? Muito bom poder apoiar, né, essa expressão, tá junto. Acho que as falas aí já demonstraram, a cultura realmente tem sido bastante tolhida, né, nas suas manifestações aí, em relação ao nosso momento atual, mas que lindo ver, né, com todos os protocolos. Também reforçar o agradecimento ao Escambau e ao grupo, né, e Castelo das Artes, maravilhoso. Acho que muito bom, muito bom. Só agradecer, né, pessoal, acho que a cultura é isso, né, a gente precisa lutar por ela, né, pelo nosso patrimônio material. A cultura caiçara faz parte, né, do nosso ecossistemas costeiros aí, né, tá bem dentro da nossa identidade, é isso que a gente tem que valorizar. Então, obrigada mesmo. Vamos seguir, então, com a nossa segunda parte aí da nossa programação, né? Se quiser, por favor, Jô e Silas podem entrar conosco, que eu vou apresentá-los antes de passar aqui a palavra a vocês. Então, como eu comentei inicialmente, hoje a gente tem aí os nossos dois queridos convidados. A Josiane Debene Festa é especialista ambiental da Coordenadoria de Recursos Hídricos, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, e atualmente ela ocupa a função de secretária executiva adjunta do CBHLN. O Silas Barzotti Barroso, ele é especialista ambiental da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. E hoje, coordenador da Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais do Comitê de Bacias, CBHLN. Jô, prazer, obrigada mais uma vez por toda o apoio e acolhida aí com os trabalhos nossos, né, em relação ao nosso curso aí, Cuidadores das Águas. Silas, obrigada por estar aqui conosco. O Silas tinha uma agenda pré-agendada e fez todo o esforço para remanejá-la, né, e poder dar conta. A gente sabe que estamos todos sempre, né, com várias agendas, mas é sinal de que estamos na luta, né? E só antes de passar para vocês, eu queria também dizer que o Pedro, né, acho que eu já comentei, mas o Pedro também estava previsto para participar e teve um imprevisto, inclusive profissional mesmo, né, necessário aí dele estar numa outra ação aí e não pôde estar com a gente hoje, mas o Pedro também está desde o início aí apoiando o curso, e teremos outros momentos aí para que ele participe, né, traga também um pouco da experiência dele. Então, hoje a ideia é que a Jô e o Silas nos contem um pouco, né, como a gente colocou como tema aí, né, CBHLN, quem somos, o que fazemos e como participar. A dinâmica, nós vamos passar a palavra, eu vou dar a palavra primeiro para vocês darem um bom dia, e depois a Jô vai seguir na fala dela aí, né, no primeiro momento de fala dela, depois volta para mim e eu passo para o Silas. Então, podem dar seu bom dia aí, né, gente? Um alôzinho, e depois a gente deixa com a Jô, tá bom? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês, no nosso projeto, né? Então, você agradece a participação no nosso projeto. Eu entendo que esse nosso inclui todos nós, entendeu? É sempre um desafio contar o que é o Comitê de Bacias, quem participa do Comitê de Bacias, o que fazemos no dia a dia, né, a gestão das águas no território, como que nós fazemos para as coisas acontecerem, né? Então, meu nome é Josiane, eu sou bióloga, eu tenho especialização em gestão ambiental e tenho especialização em gestão de projetos em recursos hídricos, né?
Trabalho em comitês desde 2009, 8 anos no Comitê de Bacias lá do Vale do Ribeira, né, do Rio Ribeira de Guape, e estou há 3 anos aqui no Litoral Norte. Eu fico na Secretaria Executiva, né, junto com outro especialista ambiental, o Fábio Luciano Pincinato, que está de férias no momento, ele é o secretário executivo. Eu, como secretária executiva adjunta, assumo algumas responsabilidades dele também nesse período, né? E o nosso papel é de fazer a coordenação das atividades do comitê, dos documentos, receber os interessados em participar, fazer o cadastramento, fazer a conexão das atividades, acompanhar, direcionar, tentar organizar isso, né, de fazer convocação e faz atas, né, então, assim, todo esse papel coordenador, não decisório, apenas de coordenar e organizar o CBH, fica com a Secretaria Executiva. Obrigada, Jô. Silas? Bom dia, né, a todos e todas. Eu sou engenheiro florestal, natural aqui, nasci em São Sebastião, de família tradicional caiçara também, né, então fiquei aqui muito emocionado e contente de presenciar aqui a apresentação dos primos aí, e primas do Castelo das Artes. Faz esse trabalho muito importante, né, de valorização da cultura tradicional caiçara. Então, hoje eu participo do Comitê de Bacias, participo, na verdade, desde 2011, aqui do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, e no comitê eu atuo pela Secretaria de hoje Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, nesses 10 anos. Apesar de ser caiçara também, né, e membro do coletivo Caiçara de São Sebastião, a minha atuação no Comitê de Bacias é pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a representação, né, represento o poder público do Estado. E, bom, a gente continua a conversa daqui a pouco, já aí um ótimo dia de aula, de troca de experiências, e depois eu vou apresentar um pouco das experiências das câmaras técnicas, nossa atuação, e como cada um de vocês, né, pode participar e fortalecer a sua ação no seu bairro, na sua cidade. Então, por enquanto é isso, eu passo a palavra para a Josiane, para ela fazer aí a introdução, né? Obrigado. Obrigada, Silas. Então, agora é com você, Jô. Acho que você, melhor que ninguém, sabe aí como nos contar, né? Sobre o comitê. E só lembrando um pouco, né, para a gente pontuar também, que a nossa diversidade dos participantes aqui da nossa live, né? O pessoal que está envolvido aí com o curso, a gente está procurando, né? Como até na nossa aula magna teve a menção do filme, né? Que a gente sempre traz ele, né? O Marcos Sorrentino fez a menção ao filme Nenhum a Menos. E a gente está perseguindo isso no curso, no sentido de estarmos juntos e acolher as diversas experiências mesmo e compreensões, né, de comitê, de território. Então, nós temos pessoas que realmente estão chegando, muito interessadas, né, em aprofundar os conhecimentos, em passar a participar, em compreender melhor o comitê e a gestão das águas, né, independente de outros trabalhos muito significativos no território, e outras pessoas que são aí, que fizeram parte da fundação do comitê. Então, essa diversidade é grande, daí eu passo o desafio para vocês, né, que são os convidados, para darem conta de
de atender, né? Tanto aquela informação que pode parecer superficial para alguns, mas necessária para outros, a linguagem que a gente acolha cada uma aí dos nossos participantes do curso e ouvintes, internautas aí em geral, tá bom? Então, só para ressaltar esse desafio, Jô, para você. Agora é com você, obrigada. É um grande desafio mesmo esse, né? Eu vou procurar falar de uma maneira mais tranquila, não pretendo me aprofundar muito. É que a gente que trabalha nisso, as coisas começam a ficar meio normais para a gente, e aí a gente começa a perder um pouco a divisão entre do que é, né, nosso dia a dia, assim, de conceitos, né, e para passar isso para um pessoal que não está tão acostumado com o nosso trabalho, mas eu não pretendo passar informações muito específicas, né, eu acho que temos mais momentos aí no curso, semana que vem pretendo estar com os cursistas, para a gente se aprofundar nos dados, tá? Então, é só explicar um pouquinho sobre o comitê, a gente recebeu algumas missões, algumas perguntas, né? Quem somos, o que fazemos, né? Então, a ideia é ser uma fala mais tranquila. Então, o que é o Comitê de Bacias, né? Quem somos um Comitê de Bacias? O comitê não é uma coisa, quem somos, né? Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ou um CBH, né, que nós falamos muito, CBH, CBHLN, é um instrumento de política pública de gestão de águas, da gestão das águas de um território, né? E ela usa as bacias hidrográficas como o território dessa gestão. Mas nós não somos um órgão público, né? Então, mas como assim? É uma política pública, mas não é um órgão público? É confuso. Na verdade, nós somos um grupo de entidades que, diante de algumas necessidades e expectativas, se unem para buscar soluções para os problemas que vão enfrentando no território, né? Então, esse final de semana, o que foi muito falado, por exemplo, foi o grande fluxo de turistas e o lixo, né? Então, a gestão desses resíduos, né? Então, o comitê ele surge mais ou menos dessa maneira, né? De que você tem um grupo de entidades que precisam buscar algumas soluções. No caso dos comitês de bacias hidrográficas, né? Essas soluções são voltadas para manter a quantidade e a qualidade das águas. Mas, né, a água, ela traz muito interesse, né, temos muitos interesses envolvidos. Então, assim, a gente resgata um pouco as falas que foram feitas na live antes do início do curso, né, então nós tivemos uma live de abertura e falas muito importantes, muito esclarecedoras, né, então, por exemplo, o Luiz Melo, da Agência Nacional de Águas, ele falou que o que move os CBHs, né, que move um comitê de bacias, é a gestão dos conflitos, né, dos diferentes usos da água. Então, nós temos vários interesses, vários setores que querem usar a água ou que impactam, né, na qualidade da água, e esses conflitos eles são trabalhados dentro de reuniões de comitês de bacia. Então, para fazer essa gestão, né, a gestão de recursos hídricos, ela tem mais de 20 anos, né, então, lá em 1990, quando foi verificada essa necessidade, percebeu-se que era necessário fazer uma aproximação do poder público, dos usuários da água e da sociedade civil organizada, para que as soluções fossem buscadas, né, de maneira coletiva e participativa. E aí essa necessidade que foi verificada naquele tempo transformou-se em políticas públicas. Então, para isso foram feitas legislações específicas, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal,
para normatizar esse processo de gestão conjunta, né, de decisão conjunta. Então, como a Yara falou na outra live, fazer a gestão de recursos hídricos ela é um constante processo de negociação, de discussão e de decisões. E tudo isso acontece nas reuniões do Comitê de Bacia. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é um conjunto de ações e reuniões realizadas por diferentes entidades, né? Mas quem somos, ou o que somos, como Comitê de Bacia do Litoral Norte, né? Ou também conhecido carinhosamente como CBHLN. Então, nós somos um dos 21 comitês de bacia hidrográfica criada pela política pública do Estado de São Paulo. Então, assim, no Estado de São Paulo, nós temos 21 CBHs, né? E um deles é o CBHLN. Mas como que é isso na prática, né? Então, o CBHLN, ele tem representantes do poder público municipal, ou seja, os 4 municípios do litoral norte, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, entidades do poder público estadual e entidades da sociedade civil organizada. A nossa composição, ela é chamada de tripartite, né? Então, outro terminho, né, que para quem está dentro de um CBH já está habituado, mas não é comum a todos. Então, o que é um comitê tripartite? Então, nossa composição, ela tem esses 3 segmentos e a quantidade de entidades, né, e representantes de cada segmento é igual, é igualitário. Então, nós temos um grupo de representantes desses 3 segmentos que querem fazer gestão de recursos natural ou ambiental, mas ele interfere nas atividades econômicas, ou as atividades econômicas interferem, né, nessa gestão desse recurso natural e ambiental, e também interfere na qualidade de vida das pessoas, ou seja, tem uma função social também, né? Então, a gestão das águas, ela tem esses 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. Para isso, mas como que faz isso, né? Como que você vai fazer essa gestão de conflitos? Como que você vai fazer esse trabalho? Então, essas políticas públicas, elas criaram também alguns instrumentos para essa gestão ser feita, né? São os chamados instrumentos de gestão, para direcionar o que é importante fazer na gestão das águas. Então, o pessoal da outra live já falou um pouco desses instrumentos, né? Então, por exemplo, falaram da questão que para fazer uso da água você precisa ter um cadastramento ou solicitar uma outorga para fazer esse uso, ou seja, você precisa de uma autorização emitida por um órgão público responsável. Falaram dos planos de bacia e relatório de situação, da cobrança pelo uso da água, sua função e importância, falaram um pouco do histórico do financiamento dos projetos no CBHLN, nesses 23 anos de história. Então, se alguém não assistiu essa live, ela está no canal do YouTube aí da Fundeia, recomendo, tem falas muito, muito interessantes, muito importantes, e eu não vou ficar repetindo as coisas, né? Então, vamos tentar aprofundar com base no que eles já apresentaram no outro momento, né? Então, mas o que especificamente nós fazemos no CBHLN, né? Então, né, falei várias coisas, mas como que funciona isso, né? Então, a missão do CBHLN, ela é incentivar ações de conservação e recuperação dessas águas, buscando garantir a manutenção e melhoria da quantidade da água para a atual geração e para gerações futuras. E o CBH, ele não é um executor, assim, então, assim, o endereço e o telefone do CBH é o da Secretaria Executiva, né, mas o CBH é muito maior que isso, então, a gente não é um executor como um órgão público, vamos dizer assim, então, como a CETESB, por exemplo, que trata da qualidade da água, do licenciamento, então, a gente não tem
uma ação executora, né? Então, como que a gente trabalha? Vocês não executam? Como que vocês trabalham, né? Então, assim, nós trabalhamos com planejamento, então um dos instrumentos de gestão que nós usamos é o plano de bacia, né? Ele é a nossa principal ferramenta. O plano mais recente foi elaborado nos anos de 2016 e 2019. O plano de bacia, ele tem todo um diagnóstico que traz a situação das águas, a situação do saneamento, a situação socioeconômica, ele traz um prognóstico, então, assim, com base no que temos hoje, quais são os cenários possíveis. Então, esses cenários são até o ano de 2042. Então, de acordo com as ações que são possíveis ser feitas, como poderemos estar até 2042, esse é o nosso prognóstico. E o plano de bacia, ele tem um plano de ação, para que a gente consiga buscar soluções para os problemas, né, e direcionar essas soluções por meio desse plano de ação. Mas, além disso, o plano de bacias, ele procura integrar vários planos e instrumentos, estudos já desenvolvidos para a região, né? Então, o plano de bacia, ele tenta se integrar com o gerenciamento costeiro, com o zoneamento ecológico econômico, com os planos municipais de saneamento, planos de gestão de resíduos sólidos, planos de manejo de unidades de conservação. Então, o plano de bacia busca integrar todas essas ações. Mas, fazer um plano de bacia é um planejamento muito trabalhoso, é caro, é demorado, portanto, é algo que a gente não pode estar sempre fazendo. Para implementar o plano e acompanhar a sua execução, outro instrumento de gestão são os relatórios de situação dos recursos hídricos das unidades de gerenciamento ou das bacias hidrográficas, né? Esse relatório, ele vai analisar vários fatores, vai analisar fatores socioambientais, socioeconômicos e os dados ambientais, né? Então, ele, por exemplo, ele analisa a demanda pela água, ou seja, quem está usando essa água, onde está usando, para que está usando, quanto está usando. Isso deixa aquela bacia crítica em relação ao uso, se deixa, que ações a gente precisa, quais são as bacias mais utilizadas. Também olhamos os dados de saneamento, a evolução do abastecimento, da coleta e tratamento de esgoto, da gestão dos resíduos sólidos e da drenagem. Depois, como tudo isso se relaciona com a qualidade das águas do litoral norte, incluindo até, por mais que não seja água doce, né, incluindo também a vulnerabilidade, né, então como que essas ações de saneamento e de demandas estão impactando na qualidade e na qualidade dos rios e das praias. Aí, no relatório de situação também, a gente analisa a gestão do CBH. Então, quais foram as atividades que foram realizadas em relação às planejadas, né? Então, a gente tem todo um planejamento. Está sendo realizado? Sim, não, por quê? E também, acho que uma parte muito importante do relatório de situação, ele analisa a execução do plano de ação e do programa de investimentos do CBHLN. O plano de ação, ele vai trazer as atividades que foram decididas, né? Então, teve um grupo de pessoas que levantou os problemas, quais eram as soluções possíveis e fez um planejamento, que nós chamamos de plano de ação. Então, no relatório de situação, a gente vai avaliando se as ações estão sendo realizadas, e se existe a necessidade de ajuste nesse planejamento. Então, assim, nós planejamos um monte de coisas, finalizamos um plano de ação no final
no final do ano passado, e esse ano veio a pandemia, né? Então, assim, tivemos algo não previsto no nosso planejamento. Então, no relatório de situação, a gente avalia essas coisas e ajustamos o plano de ação para os próximos anos. No plano de ação, ele vai trazer as ações que são realizadas pelas câmaras técnicas, pelas entidades, né, do comitê, em alguns planejamentos, por exemplo, planejamentos do município, como no plano de saneamento, os contratos da Sabesp. Então, existem outros planejamentos que a gente também utiliza o plano de ação para acompanhar. E também ele é o norteador dos projetos que o CBHLN financia com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, assim, no estado de São Paulo existe um fundo no qual dinheiro de compensação de uso de hidrelétrica, principalmente, é a principal fonte do FEHIDRO, eu acho, e também a da cobrança pelo uso da água, estão disponíveis para o CBH financiar projetos, né? Então, assim, mas quais projetos? Então, os projetos que são planejados dentro do CBH, decididos por esse grupo que participa do CBH, né? E aí existem entidades interessadas. Então, por exemplo, as prefeituras são tomadoras dos projetos, ou seja, executam algumas ações que nós planejamos, principalmente ações de drenagem, ações de saneamento, de resíduos sólidos. Nós temos também ações financiadas para entidades da sociedade civil organizada. Então, por exemplo, ações de comunicação, capacitação, que é esse programa que nós estamos hoje aqui, né? É um projeto FEHIDRO, financiado pelo FEHIDRO, que o tomador é uma entidade da sociedade civil organizada, né? Que é a Funbeia, e viabiliza que as pessoas atuantes no território do litoral norte possam se capacitar nessa temática, né, nesse tema das águas. Então, é mais ou menos isso. Então, o CBH é um grupo de pessoas que olhou um pouco para os problemas e buscou algumas soluções que são possíveis da gente fazer, outras que a gente não consegue fazer, a gente fortalece e briga, né, vamos dizer assim, a gente briga perante outras instâncias, mas de maneira unida, né, e a gente tem essa possibilidade de fazer a gestão, né, das atividades por meio da execução dos projetos. Então, essa maneira que a gente tenta trabalhar a gestão das águas. Tentei resumir para vocês, é bem complexo, né? Pretendo estar no curso aí para a gente se aprofundar um pouco mais nos instrumentos, na situação do CBHLN, na situação das águas do litoral norte, mas eu acho que, num contexto geral, é isso um pouco do que somos aqui no CBHLN e do que fazemos. E aí, como fazemos isso, né? Então, nós temos uma estrutura para fazer tudo isso. E aí o Silas vai falar um pouco dessa estrutura de como fazemos isso. Boa. Muito bom, Jô. Eu queria, vendo também os comentários, né, reforçar um pouquinho da sua fala. A gente teve um questionamento sobre a criação do comitê, né, se ele é criado do CBHLN, nós, carinhosamente, né, tratado, apelidado, né, se ele é criado por lei, né, fazendo referência a outras instâncias, como os conselhos de meio ambiente, os conselhos gestores, né, de unidades de conservação, e sim, acho que você trouxe, né, depois quiserem desenvolver isso, mas você trouxe até um resgate dos 21 comitês de bacia no estado de São Paulo, o CBHLN é um deles, isso vem por meio da criação, vem por meio da Lei Estadual de Recursos Hídricos, né, a política que está aí alinhada à Política Estadual de Recursos Hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. A CT, né, que são as câmaras técnicas, né,
A gente vai ouvir um pouquinho também, um pouquinho mais específico dessa forma de funcionamento na fala do Silas. A gente teve aqui uns questionamentos sobre a CT, o que é CT, algumas siglas as pessoas têm questionado, a gente vai reforçando, né? CT são as câmaras técnicas, GT são grupos de trabalho. Depois a gente vai, agora, o próximo passo é falar um pouquinho dessa dinâmica, mas, né, de funcionamento. Mas eu acho muito importante, Jô, na sua fala, eu gostei muito da sua clareza, né, de mostrar o quem somos e o que fazemos, né? Quando você traz que o comitê ele é um instrumento de gestão, né, mas que ele está alinhado a vários outros instrumentos de gestão de território, né? Você deu alguns exemplos aí, de zoneamento costeiro, várias outras, alinhado à questão ao sistema de unidades de conservação, as outras áreas, né, correlatas ao território. Então, você atua como a bacia hidrográfica, o comitê de bacias atua olhando para bacia hidrográfica e tem esse desafio, né? Acho importante reforçar assim, não é simples, né? Quando você resgata até a fala do Luiz Melo, da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, que uma grande missão do Comitê de Bacias é a gestão de conflitos, é isso, né? A gente está exercitando um território onde há todas essas questões que né, que no nosso cotidiano a gente que nós nos deparamos, e o Comitê de Bacias ele não fica alheio e nem trata isso de uma forma em caixinhas. Eu acho que essa é uma grande conquista, né? Quando traz assim à tona essa gestão dos conflitos, traz à tona os diferentes interesses, está presente no comitê, está presente na legislação, está presente no dia a dia do comitê. Né? Então, nós não estamos aqui para defender a água sob qual ótica? Sim, para defender a água, mas sob qual perspectiva? Né? Eu acho que a Yara falou muito disso também, né? Esse constante processo de negociação que você retomou. Então, isso é importante quando a gente for tratar, né, do como participar, porque eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande e uma clareza muito grande que não dá para ficar refém, né, de achar nós vamos ali, vamos resolver aquele problema. Resolver um problema significa olhar para um plano de bacias, como você trouxe, que é um instrumento extremamente grandioso, no sentido da técnica e da construção coletiva. O plano de bacias aqui do Litoral Norte, né, quem não acessou, acesse, mas ele foi construído com vários atores dos órgãos públicos, da sociedade civil, da academia, enfim, ali tem um acúmulo de conhecimento do território. Então, é um instrumento denso para ser colocado em prática. Então, dá para a gente ser, né, o Comitê de Bacias não se coloca um desafio de ser simplista, pelo contrário, é nítida, é clara, né? Acho que na fala da Jo, que está aí na Secretaria Executiva, materializando tudo isso, é muito claro esse desafio enorme, né, da participação e dessa gestão aí da diversidade, né, no território. Acho que isso é importante a gente falar para quem está chegando e para quem está aí já está sempre encontrando os caminhos de seguir, de fortalecer cada um, assim, a sua área, a sua bandeira, porque é aí que todo mundo estando fortalecido que a gente ganha para o território, né? Então, agora vamos chamar o Silas. Posso só complementar rapidinho, Cê? Realmente, a gente fica acostumado com algumas siglas, né? CT são as câmaras técnicas que faz parte da estrutura que o Silas vai explicar como fazemos, vai trazer um pouco do histórico, mas eu queria só complementar alguns questionamentos que eu vi aqui pelo YouTube. O relatório de situação, ele é feito anualmente, né? Então, assim, normalmente, a gente aprova ele até 30 de junho. Com a pandemia, teve um atraso, né, para a gente receber os dados. Então, o Estado de São Paulo, porque isso é previsto por lei, né? Então, o Estado de São Paulo fez uma emenda lá, que para 2020, o relatório de situação vai ser aprovado até 31 de dezembro. Então, assim, nós vamos começar agora a se aprofundar nos dados, fazer toda essa análise que eu contei para vocês. Então, quem tiver interesse de acompanhar, de participar, de contribuir, é super bem-vindo nas câmaras técnicas, o Sila vai explicar um pouquinho mais. Então, assim, estaremos fazendo relatório de situação de amanhã até dezembro, tá? A gente tem que aprovar isso até dezembro. E também perguntaram sobre o acompanhamento dos projetos FEHIDROS, o Silas vai falar um pouco disso. Nós aqui da Secretaria Executiva, a gente tem esse olhar de
atender aos instrumentos de gestão, atender às normativas do Estado, atender às normativas do fundo, que não são simples, não são fáceis, né? Então, a gente, na Secretaria Executiva, a gente tem esse olhar de gestão dos documentos, mas na Câmara Técnica tem todo um outro trabalho relacionado a esses projetos, que o Silas vai contar para vocês agora. Obrigada, Jô. Então, vamos agora chamar o Silas. Silas, é com você. Acho que já teve um bom aquece aí. Agora, tudo que ficou aí para continuidade é com você. Vamos resolver aí as dúvidas aqui. E, principalmente, acho que o convite é para a gente compreender como participar. Eu acho que existe um distanciamento. A gente tem visto isso, né? Infelizmente, tem comentários nesse sentido, né? O Comitê de Bacias é um importante instrumento de gestão do território ainda pouco conhecido. E as pesquisas que a gente faz para dentro da comunicação social, dos trabalhos que o Funbeia está envolvido, não só aqui, né, no Litoral Norte, mas em outros comitês de bacia, apontam, assim, um desconhecimento muito grande, assim, de saber quem é o CDH, como participar. Então, acho que o desafio está posto, né? Nós ainda estamos com instituições e pessoas que estão aí, né, conectadas à problemática da água, à problemática do território, mas muito além, se a gente for pensar qual que é a população do litoral norte, né, pensar isso em números mesmo, né, e ainda quando pensamos na sazonalidade, né, no turismo, muitas pessoas que frequentam, que estão aqui, que realmente não conhecem. E vamos começar desmistificando a participação, né? Eu acho que esse é o seu grande desafio aqui. Então, é com você, tá bom, Silas? Obrigada, viu, mais uma vez. Bom, para dar continuidade, então, aqui na fala da Jo, né, contando e abordando um pouco essa questão da participação dentro dessas unidades organizacionais, né, dessa estrutura do Comitê de Bacias. Depois a gente conta um pouco em como participar dessas estruturas, né, como fazer parte, representar suas instituições. Bom, o Comitê de Bacias, como a Jo falou, tem uma instância máxima e superior de tomada de decisão, que é a plenária, que também é uma estrutura que tem representação do poder público municipal, estadual e da sociedade civil. São 12 representantes de cada uma dessas instâncias, cada um titular, com um suplente. E essa plenária que tomam as decisões finais para dizer quais são os projetos que serão indicados para obter recursos do FEIDRO, para aprovar o plano de bacias que a Jo comentou, o plano de ação. No entanto, todo o trabalho de base, todo o conteúdo que subsidia, né, que alimenta ali as decisões da plenária, eles são feitos e elaborados em outras esferas, né, do Comitê de Bacias, né, em outra unidade organizacional, que são as câmaras técnicas, né, que já fizeram referência. Essas câmaras técnicas, elas atuam por temas, né? Aqui no Comitê de Bacias do Litoral Norte, a gente tem a Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, que a gente chama de CTPAI, né? Essa Câmara Técnica, ela é responsável pela elaboração dos instrumentos de gestão e de monitoramento dessa gestão das águas, né? Pela condução dos trabalhos, né? Óbvio que esses instrumentos de gestão, o plano de ação e o relatório de monitoramento, eles são também discutidos nas outras câmaras técnicas, mas é na CTPAI que eles são ali compilados, né? Essa câmara técnica ela é responsável pela gestão. Então, nas câmaras técnicas, também é a mesma forma, né, da gestão,
tripartite, né? Tem representação da sociedade civil, do poder público municipal e do poder público estadual, dos membros que participam daquela instância superior, que é da plenária, né? Depois, no final, a Jo vai trazer um informe um pouco da próxima plenária, da próxima eleição, e aí vocês vão entender melhor quais são os requisitos, né, para as instituições participarem. Então, cada Câmara Técnica é composta aí em números iguais, né, com representantes dessas 3 instâncias aí, e atualmente são 4, né, representantes do Poder Público Municipal, 4 do Poder Público Estadual e 4 da sociedade civil organizada, com membros titulares e suplentes também, né, de cada uma das instituições. Totalizando aí 8 por instância, né, contando titular e suplente. Então, voltando aqui para a atuação das câmaras técnicas, né, na CTPAI, já vou trazer uns exemplos também, né? Então, fica responsável por elaborar esses instrumentos de planejamento, como, por exemplo, que a Jo citou, o plano de bacias hidrográficas e os planos de ação, que são feitos aí a cada 4 anos, né? São planos de ação a cada quadriênios. E também por compilar as informações dos relatórios de situação, que são feitos aí todo ano, né, com dados das prefeituras, dos órgãos estaduais. Então, todo esse trabalho de gestão territorial, de acompanhamento, de implementação do plano de ação, né, é feito nessa Câmara Técnica. A gente tem também no Comitê de Bacias a Câmara Técnica de Saneamento, que olha aí para as questões de abastecimento de água, né? Tratamento também dos esgotos, dos efluentes, e também para a questão do gerenciamento de recursos hídricos. Então, se você, no seu bairro, na sua comunidade, está participando de alguma ação, né, que visa ali uma melhoria na questão do tratamento de esgoto doméstico, por exemplo, ou na gestão de resíduos, né, de redução, ou na compostagem, essa é a unidade organizacional do CBH, que você vai encontrar ali um espaço para poder trazer a sua experiência e também encontrar ali outros parceiros para que ela seja potencializada, né, seja ampliada e que tenha um sucesso maior. E inclusive, se for o caso, elaborar um projeto para submeter para o FEIDRO, né, pelo Comitê de Bacias, para esse tema. Outra Câmara Técnica que a gente já tem também no Comitê de Bacias é a Câmara Técnica de Educação Ambiental, né, que está responsável por conduzir, por acompanhar, né, esse trabalho de comunicação social, por exemplo, do comitê, esse curso que está acontecendo de capacitação, todas as outras ações relacionadas à educação, né, voltada para melhoria da gestão das águas e outros assuntos correlatos também, porque é muito difícil você separar, né? Então, você fala de cultura, quando você está falando da cultura caiçara, você tem uma relação grande de harmonia com a natureza, com o meio ambiente, que, né, indiretamente e diretamente, na verdade, está relacionado com a proteção dos recursos hídricos. Essas 3 câmaras técnicas que eu mencionei são as câmaras técnicas mais antigas do Comitê de Bacias, e aí eu queria
antes de falar um pouco da quarta Câmara Técnica, eu queria aproveitar e contar um pouco da história da criação dessa outra Câmara Técnica, que é a Câmara Técnica que eu coordeno, e para vocês entenderem a importância, né, da participação no Comitê de Bacias e como isso pode transformar e, inclusive, ajustar aí a atuação, né, do Comitê de Bacias. Então, e aí aproveito também para falar dos grupos de trabalho. As câmaras técnicas, ela tem um caráter mais permanente, né? Então ela tem algumas missões em temas e elas são permanentes, né? Porque a gente não vai resolver a questão do saneamento de uma hora para outra, em 1 ano, 2 anos, né? Mesmo depois que a gente consiga universalizar, por exemplo, essa questão, que é o desejo nosso, a gente vai ter que acompanhar, porque essas coisas são dinâmicas, né? Então, essas câmaras técnicas são permanentes, são assuntos aí que a gente vai ter que lidar aqui ao longo dos anos, né? Com a gestão dos recursos hídricos. E a gente tem uma outra forma de atuação no comitê, que são os grupos de trabalhos. Diferente das câmaras técnicas, esses grupos de trabalhos, eles são formados com um objetivo específico e com um prazo, né? Eles não são permanentes, são temporários até que a gente consiga atingir aquele determinado objetivo específico, né? Então, aí, voltando para a história, né, da criação da quarta Câmara Técnica, que é a de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais, tudo iniciou com a criação de um grupo de trabalho, né? E aí, com essa finalidade, né, vou contar para vocês um pouco dessa experiência, dessa história aí o que motivou a criação desse grupo de trabalho e como depois esse grupo de trabalho se tornou aí uma Câmara Técnica, né? Então, em meados de 2012, foi formado um outro grupo de trabalho vinculado à Câmara Técnica de Planejamento para elaborar um termo de referência para um estudo que seria, na época, financiado com recurso do FEIDRO, um estudo de viabilidade, para verificar, né, a viabilidade da implementação de programas de pagamentos por serviços ambientais, por benefícios ambientais, né? Eu não gosto muito desse termo serviço, mas é como ele é legalmente definido, aqui no litoral norte. Então, foi um assunto que surgiu, uma demanda na Câmara Técnica de Planejamento, com um foco no benefício, no serviço ambiental de proteção das águas, inicialmente, né? E aí foi formado esse grupo, e esse grupo tinha ali representantes das prefeituras, do Estado e da sociedade civil. No desenrolar dos trabalhos, né? E aí era um objetivo determinado. Esse grupo foi formado e com o objetivo de escrever esse termo de referência, e após a finalização desse trabalho, ele seria encerrado e esse termo de referência seria submetido ali, né, submetido para o FEIDRO para obtenção de recurso, e aí contratação de uma instituição, de uma empresa para a execução desse estudo. E aí, então, ao longo da formulação, da elaboração desse termo de referência, a gente começou a conversar sobre os outros serviços ambientais, os outros ambientais aqui presentes no ecossistema, nesse ecossistema litorâneo, né? E aí, quando a gente fala de benefícios, serviços ambientais, a gente fala em cultura, a gente fala em alimentos, né? E também biodiversidade, proteção das águas. Então, existem diferentes tipos aí de serviços ambientais
que é esse ecossistema de benefícios ambientais que esse ecossistema litorâneo propicia aqui para as nossas comunidades, né? Então, e tem uma relação muito forte, não dá para ser tratado de forma diferente, né? Como eu trouxe no exemplo anterior, então, a forma de relação do caiçara com a terra, sem uso de insumos químicos, né? Bebendo ali de saberes ancestrais, de harmonia mesmo, propicia a proteção das águas, propicia a proteção da biodiversidade, e dentre outros, propicia a provisão de alimentos, né? E a gente começou a conversar e verificar, falando, puxa, esse assunto aqui ele não pode terminar no termo de referência, nem no estudo, né? A gente tem que olhar as potencialidades desse território, aqui do litoral norte, e começar a pensar, né, nessa gestão territorial, com esse olhar da identidade, das vocações, né? E, por outro lado, todos os problemas advindo da especulação imobiliária, desse turismo predatório que acontece no litoral, todos os outros planos, né, que a Jo mencionou, existentes aí, com as unidades de conservação. Também teve essa reflexão, né, que, na verdade, as nascentes se encontram dentro das UCs, mas depois das UCs, a água, ela passa aí por todas as outras terras, até chegar no mar, né, e como que se dá essa relação com a água fora das UCs. Então, a gente começou a fazer essa análise e trazer a importância fazer essas relações, né, e costura entre esses planos de manejo que já é feito, né, já é pensado no plano de bacias, e com esse olhar também da questão da segurança alimentar, da soberania alimentar aqui no território, e a relação desses sistemas aí agroalimentares também com a água, né? E aí tem no território todo, né, principalmente lá em Ubatuba, tem uma expressão bem maior ali desses sistemas agroalimentares, né, que ainda existem nos outros municípios, mas numa expressão menor, e agora estão surgindo aí com mais força, aparecendo, né? Então, nesse processo, todo esse grupo que estava discutindo, em especial os técnicos da Secretaria de Agricultura, né, na época da CAT, trouxeram uma proposta da gente criar um grupo de trabalho de agroecologia e sistemas agroflorestais, né? E que isso foi criado em 2013. A partir de então, esse grupo começou a mapear, identificar essas iniciativas agroecológicas, né, que vai muito além da questão do cultivo de alimentos, né, da proteção das águas. É um campo de conhecimento que bebe aí desses saberes ancestrais, né, desse conhecimento que foram passados de gerações, e também dos conhecimentos científicos desenvolvidos pela academia, né, que são cruzados aí, são trabalhados de forma conjunta, que pensa também, além da proteção das águas, da proteção da biodiversidade, e outros benefícios ambientais que vêm junto, né, com toda essa agroecologia, com valores de cooperação, de respeito, de laços de amizades, e a gente começou a desenvolver esse trabalho num grupo de trabalho, né? E no final de 2018, ao longo de 2018, a gente percebeu que não tinha não tinha, era uma missão ali que, assim como as outras câmaras técnicas, elas se desenvolvem ao longo dos anos, né? A agroecologia no território, ela vai perdurar aí ao longo de... Não tem um término, né? E a gente entendeu que seria necessário esse grupo de trabalho, né? Com a participação também de todos esses atores,
na importância de criar se tornar uma Câmara Técnica para ficar um assunto permanente. Então, isso foi instituído em 2018, a Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais. E aí traz a referência a esse sistema agroalimentar, que são os SAFs, os sistemas agroflorestais, como um exemplo aí, né, de produção de alimentos, de inclusão, cidadania, proteção das águas, referência para outros sistemas, né, e inclusive que são sistemas que já são feitos há milênios aí pelos povos originários, né. Então, por isso que a gente faz referência aos sistemas agroflorestais dentro dessa Câmara Técnica. Eu queria terminar aqui a minha fala com essa instituição e mostrar para vocês, né, demonstrando a importância aí da participação de cada de cada instituição, para trazer o assunto e sua ação prioritária, que tem atuado, para dentro do Comitê de Bacias, e que a partir dessas instâncias, dessas unidades de organização, a gente trabalha junto, né, potencializa e cria novas ações, cria e fortalece aí todos esses outros processos que já são feitos na pontas aí pelas comunidades, né, pela sociedade civil e pelos poderes públicos. Então, é isso. Aí queria passar a palavra aqui para a Semiramis, e aí a gente complementa depois, Semiramis, como participar, né, na plenária, como cada instituição pode participar de forma institucional, né, como consolida essa participação. Muito bom, Silas. Acho que o tempo é sempre curto, né, gente? Porque é tanta coisa boa, né? Desde lembrar e mostrar a realidade, né? Quando o Silas resgata a história, né, de um grupo de trabalho que parte da realidade, das demandas do território, se transforma numa Câmara Técnica que está instituída, que tem representatividade, que está construindo plano de ação, que está olhando para o território. Eu acho que a riqueza é essa. A gente vê que não é algo que está lá no papel, que está lá na lei da gestão das águas, está lá na política, né, na lei da política estadual. Não, está aqui, na verdade, na prática. Então, agradeço muito esse depoimento. Acho que é bem nesse sentido da gente ver mesmo como as coisas acontecem, né? E tem caminhado para o fortalecimento. A gente tem pouco tempo, nós queremos, né, nos manter rígidos aí na medida do possível dos tempos que a gente se propõe da live. A Jo acho que tem uma fala importante, né? Vai resgatar aí, na continuidade do que o Silas falou, essa coisa como participar mesmo, é um convite já para quem está nos assistindo. Nós temos algumas perguntas relacionadas assim específicas a uma questão do Rio Capricórnio. Tem uma outra pergunta que está tratando sobre o PSA, né, o pagamento de serviços ambientais, destinação para onde vão essas verbas. São questões mais específicas que nós vamos responder. Acho que a gente tem esse compromisso, que não dá tempo aqui, a gente ainda faz uma conversa no próprio comitê para a gente poder dar a devolutiva. Eu acho que a Júlia vai passar aí qual seria esse e-mail, contato, além do pessoal do curso, tá fácil, mas alguém externo, né, ao curso, mandem sim seus questionamentos, suas dúvidas, não dando tempo aqui, a gente vai seguir. Então, Silas, vamos chamar a Jo vai dar aí seu recado final. Jo, super importante sua fala. Infelizmente, eu estou aqui para cuidar do tempo, né? Então, tem que ser breve, tá bom? Mas fundamental, tem que ser breve não, senão a gente quebra o protocolo, porque isso que você vai falar é fundamental, estamos aqui para isso, né? Mas vamos lá. É normal essa coisa do tempo, já estou acostumada já com vocês. Já falei com a Júlia, né, nessa organização aqui. Falei, Júlia, mas tanto tempo assim eu tenho que falar? Ela falou, Jô, você fala bastante. Poxa, falo. Então tá. Eu acho que agora, né, eu vi algumas perguntas aqui. Estou tentando acompanhar pelo YouTube também, ver as perguntas. E vou tentar responder algumas aqui. Algumas já fui respondendo lá, escrevendo lá, para, devido ao tempo, as pessoas não ficarem sem respostas. Mas agora eu vou falar um pouquinho de como participar, né? Como participar do CBH. Então, como a gente falou, ele tem três segmentos, né? Cada segmento tem 12 cadeiras. Então,
do município, né? Então, a gente encaminha ofício para os municípios e eles indicam quem são os representantes de cada município. Do Estado também funciona mais ou menos assim, a gente vê quais são as entidades atuantes no território, né? Quais são os órgãos estaduais atuantes no território, os órgãos estaduais importantes para a gestão, então, por exemplo, o Departamento de Águas, a CETESB, a SABESP, são órgãos importantes, né? Então, a gente envia ofício para essas secretarias, departamentos, órgãos, solicitando a indicação de representantes. Aí, esses órgãos fazem essa representação. E como acontece com a sociedade civil? Então, a sociedade civil, ela tem 12 cadeiras, né, como os outros. E isso vale para o Estado também. Como são titulares e suplentes, existem entidades que dividem a cadeira, né? Então, a gente pode ter até 24 entidades compondo o segmento da sociedade civil ou do Estado. Da sociedade civil, quem que costuma participar, quem pode participar? Então, são universidades, institutos de ensino superior, entidades de pesquisa, né? Então, atualmente, a gente tem o Instituto Federal participando, temos a FATEC participamos, tem as diretorias de ensino, pelo Estado, no caso, também participam. Além disso, os usuários das águas, né? Então, entidades representativas, então, você pode ter associação de alguma entidade que faz uso da água, ou associação dos engenheiros, né? Então, temos algumas associações especializadas em recursos hídricos, entidades de classe. Então, nós temos, por exemplo, o Rotary participa, né? Ele tem cadeira também, porque eles têm algumas atuações na área de recursos hídricos e meio ambiente. E nós temos também associações comunitárias, né? Então, nós temos associações de bairro, associação de condomínio, que participam do comitê. E como que faz para participar, né? Então, assim, o comitê, essa união de entidades, ela ocorre de 2 em 2 anos, tá? Então, assim, todo começo de ano ímpar, a gente abre, meio que na segunda quinzena de fevereiro, a gente abre por cadastramento das entidades, né? Então, as entidades da sociedade civil interessadas, elas têm que apresentar uma cópia do estatuto, a cópia da diretoria atual, comprovantes de atividades, né, desenvolvidas na região, na questão de recursos hídricos, na questão de meio ambiente, né, e uma carta dessa diretoria indicando um representante para participar. Mas, e aí, como que funciona? E se chega a 50 entidades lá? Então, cada segmento se resolve entre si, né? Então, o segmento da sociedade civil, ele tem uma reunião específica que a gente chama de eleição da sociedade civil. Então, nessa reunião, todas as entidades cadastradas que entregam a ficha para participar daquele biênio, elas se encontram, né? E elas montam, né? Quem é titular, quem é suplente, se tiver mais entidades, faz uma eleição, né? De quem deve participar. E depois disso, a gente encaminha isso para a reunião plenária, né? Para a assembleia plenária, onde a gente vai ter os 3 segmentos, né? Os 36 titulares e 36 suplentes, né? Então, cabe bastante gente, cabe bastante entidade. E aí tem uma mesa diretora, né? Alguém já perguntou ali, eu vi, quais são os critérios da mesa diretora. Então, assim, existe um acordo dentro do CBH, que foi aprovado por todos, que o presidente é sempre do segmento municipal. Então, como que ocorre a eleição? Então, somente as pessoas do segmento municipal, ou seja, os prefeitos, conversam e decidem quem vai ser o presidente do CBH nesses 2 anos. Passando esses 2 anos, tem outra eleição entre eles ali, tá? O vice-presidente,
que o nosso atual vice-presidente é o Pedro, que estaria aqui com a gente hoje, não pôde estar, mas esteve na outra live, né? Ele é do Instituto Educa Brasil, né? E ele foi eleito. Então, assim, nessa reunião que formamos a representatividade do segmento da sociedade civil, e essas pessoas da sociedade civil, elas escolhem quem vai ser a pessoa que vai representar o segmento da sociedade civil. Então, o Pedro foi eleito pelas pessoas, né, que compõem a sociedade civil no CBH para ser o vice-presidente. E a Secretaria Executiva acaba ficando com um órgão do Estado. Na maioria dos comitês é o Departamento de Águas. Tínhamos também da CETESB, né? Mas aqui no Litoral Norte nós somos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Escrevi errado lá no chat. É a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? Somos a Coordenadoria de Recursos e somos funcionários do Estado. Ficamos exclusivamente no Estado, na Secretaria Executiva, fazendo as demandas do comitê, tá? Então, assim, estamos em 2020, nosso biênio está acabando, então em fevereiro do ano que vem vai abrir o cadastramento para as entidades que querem participar e vai ter eleição do próximo biênio, então de quem vai atuar, de quem vai discutir, de quem vai tomar as decisões dos recursos hídricos do Litoral Norte, de março do ano que vem até 31 de março de 2023, será decidido em março, agora de 2021. Então, assim, quem tem interesse, já é legal ver se tem as documentações necessárias, o que precisa ter para participar. E, assim, a gente realmente é uma coisa meio burocrática, né? O CBH, ele tem, como ele é uma política pública, ele tem toda uma legislação, ele acaba tendo uma certa burocracia. Mas isso é para eleger quem são as pessoas que vão votar nas decisões. O CBH sempre foi muito democrático no sentido de receber as pessoas, receber as demandas, né, de ter essa discussão, e nunca, acho que nunca na história do CBH, em 23 anos, foi negada a palavra a ninguém, né, então, apesar de toda a burocracia que existe, por ser uma política pública com regramentos e legislações, a participação é pública, participar do CBHLN é aberto ao público, qualquer um pode participar, e nunca tivemos problemas de abrir a voz para todos que estavam interessados, tá? Então, eu espero que com esse curso, né, com toda essa atividade que nós estamos fazendo, aumente a participação. Ter participação no CBH é difícil, a gente entende que para quem é sociedade civil, você dispor de um horário no seu dia a dia para participar é difícil, né? Falar, vocês são funcionários, vocês estão ganhando para isso, a gente ouve bastante isso, né? Então, assim, a gente procura acolher as pessoas, acolher a demanda das pessoas o máximo possível. Então, existem deslocamentos para ir em reuniões, existem cursos, existem eventos, então, assim, o comitê, ele pode custear algumas coisas para a sociedade civil, então, assim, a Mônica, eu acho que ela está aí participando, ela é uma representante do Estado Civil, da sociedade civil, que foi com a gente para o diálogo de interbacias de educação ambiental e recursos hídricos, ela foi para o encontro nacional de comitês, né, então, assim, existem muitas atividades que têm um certo custo que a gente consegue custear isso, tá? Então, estamos à disposição para quem tiver interesse de participar. No dia da plenária, né, que a gente elege o próximo biênio, também a gente elege as pessoas para participarem das câmaras técnicas, mas também as câmaras técnicas são abertas, quem tiver interesse de participar. Nós temos algumas reuniões agendadas, o pessoal do curso que quiser acompanhar agora com essa coisa de reuniões virtuais, facilita, né, quem quer assistir, quem quer contribuir. Eu pretendo, com o pessoal do curso, fazer algumas atividades relacionadas à elaboração do relatório de situação, estava conversando com a Júlia, né, e tentar inserir o máximo de pessoas, né, então, assim, o comitê, ele é um conjunto de pessoas que tem vontade de
de decidir coisas no território, que tem vontade de contribuir. Precisa perder o medo, que o comecinho é difícil, tá? O começo é difícil, mas a gente vai acolhendo as pessoas, vai acolhendo as demandas, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para começar a participar, mas aos poucos vai deslanchando. Eu vi um pouco os comentários. Deixa eu te cortar um pouquinho aí, para a gente poder ouvir o Silas. Agora eu quero passar a palavra para ele, porque eu acho que ele até sinalizou nesse sentido, que ele iria contar, então, um pouquinho, né, dessa participação nas câmaras técnicas, e eu acho que é isso até que você ia tratar aqui, que a gente viu que tem bastante comentário assim. Acho que você abordou bem essa oficialidade, então a gestão que vai finalizar, uma nova gestão que se inicia, né, em março. Então, vamos sim, daqui até lá tem esse tempo de aproximação, como você falou, de organização, e essas são as cadeiras oficiais todas aí, que é super oportunidade boa, que vai ter uma troca de gestão para a gente nova entrar, acho que é isso que o comitê sempre quer. E aí eu vou pedir para o Silas abordar um grupo assim, forte de perguntas, que foi, mas independente de ser um representante, né? Acho que você já sinalizou um pouquinho que é a participação nas câmaras técnicas, como que é essa agenda, dar um pouco mais dessas informações que o pessoal está perguntando, para a gente encerrar mesmo e dizer que é isso, que bom que está todo mundo cheio de vontade de perguntar, de assuntar mais, porque aí a gente segue aí, mas não hoje, porque a gente precisa cuidar do horário. Então, Silas, suas últimas palavras e a gente encerra. Obrigada, viu, Jô? Bom, então, além, né, dessa representação oficial, as câmaras técnicas, grupos de trabalho são abertos aí à participação do público, interessados e interessadas, né? Normalmente, elas ocorrem uma vez por mês, por conta da pandemia, né? Desde março, a gente tem feito encontros virtuais e então, assim, quem tiver interesse, são essas 4 câmaras técnicas, né, de saneamento, de planejamento e assuntos institucionais, de educação ambiental, de agroecologia, e também tem um grupo de trabalho das vertentes litorâneas, né, que atuam por fortalecimento das atuações conjuntas dos comitês de bacias que têm atuação nesse ecossistema litorâneo. Então, estão acontecendo também as reuniões desse grupo de trabalho. Então, quem tiver interesse, pode procurar a gente. Jô, escreve para mim aí o e-mail do Comitê de Bacias, que de cabeça aqui o que eu sei é que toda segunda e quarta-feira do mês ocorre a reunião da CTPAI e da CTSAN, né, de Planejamento e Assuntos Institucional. Segunda e terça-feira de cada mês. Obrigado, Jô. Na quarta, Educação Ambiental. Segunda, terça-feira de cada mês, da CTPAI e da CTSAN, de saneamento, né? Na quarta-feira, a de Educação Ambiental. E na terceira, quinta-feira do mês, a Câmara Técnica de Agroecologia. O grupo de trabalho da vertente litorânea não tem uma data definida, então por isso que é importante, quem tiver interesse, procure a gente, porque a gente faz contato, tem grupos de e-mail, tem o Facebook também do CBH, pode colocar aí para a gente, João, o Facebook. Então participem, né? Mesmo que não estejam ainda representando oficialmente sua instituição, procurem a gente aí para participar. Acho que era isso, né, Semiramis? Sim, Silas e Jô, é isso. Gente, só um minutinho para eu pôr os sites ali para o pessoal, tá? Que assim, o pessoal comentou que não fica sabendo, às vezes. A gente tem nesse projeto também, né, a questão do site, colocar o site no ar o mais rápido possível, para que as informações fiquem mais acessíveis, mas enquanto isso a gente tem o site do SIGRE, tá? Então, todos os documentos do CBHLN são públicos e estão disponíveis no site que eu vou colar ali para vocês. Olha lá, já está passando aqui, ó, o Facebook do CBHLN, mas a gente tem o site onde estão todos os documentos, mais de 200 deliberações, planos de bacias, relatório de situação, está tudo publicado, tá? Vou pôr aqui
tem a parte de notícias. Vou até postar a notícia anterior, a notícia do outro biênio, tá? Mas tem os documentos, tem mais ou menos as datas, tá? Então, até o final do ano, a gente publica essa notícia de novo. Então, enquanto não tiver o site do CBHLN em específico, precisa acompanhar pelo site do SIGRE, ok? Perfeito, Jô, muito bem lembrado. O SIGRE é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e lá tem também, a gente tem pessoas participando aqui que são do Rio de Janeiro, que fizeram alguma observação aqui, e assim, o SIGRE é do estado de São Paulo, lá tem todos os comitês aqui do estado, né, os 21 comitês que a Jô comentou, e todas as informações da própria coordenadoria estadual, das instâncias estaduais. E assim nos outros estados, né? A gestão das águas nacional no Brasil, ela está organizada em comitês dentro de cada estado nosso, existe ali a subdivisão nos comitês de bacias. E é isso, independente da onde você esteja, conheça, né? Participe. Eu acho que teve aí um bom bate-papo, né? Para a gente entender melhor e sair motivado aqui a participar mesmo, né, a fortalecer aí, estar junto na gestão das águas. Então, muito obrigada, Silas, muito obrigada, Jô, obrigada, pessoal todo, aí as meninas da equipe, do trabalho, do Fumbeia, todo mundo que está aí por trás, Alexandre, nosso apoio aqui na questão da tecnologia, Adriana, jornalista, que está aí também com o compromisso de divulgar todas essas agendas, essas datas, e sintam-se convidados, né? Às vezes a gente vê uma notícia ali fria e não se sente convidado. Então, estamos aqui, acho que, né, Silas e Jô foram bastante abertos e reforçaram muito aí o convite para cada um, para cada uma, tá bom, pessoal? Desculpa, avançamos aí 13 minutos, mas importante, né? Foi necessário. E vamos seguir juntos aí. Obrigada a todos. Deixa eu falar um tchau para todo mundo e parabenizar, entendeu? Né, o curso que está caminhando tão bem. Parabenizar o pessoal que fez a apresentação inicial. Linda apresentação, adorei, tá? E contem com a gente, estamos juntos aí. Vamos trazer mais pessoas e continuar os trabalhos. Não vamos perder o pique, não vamos nos desmotivar, vamos enfrentar aí os desafios atuais, né? E vamos seguir em frente. Também quero dar um tchau para todo mundo e reforçar aí que quanto mais representatividade o Comitê de Bacias tiver com instituições, pessoas do território, melhor, mais força para a gente levar todos esses instrumentos de gestão, né, para os órgãos públicos e para quem realmente tem a competência de legislar e implementar sobre cada tema que é tratado do comitê, né, que muitas vezes não é competência só do comitê. A gente organiza os dados, cria os instrumentos de gestão, executa algumas ações também com recurso do FEIDRO, mas é um recurso limitado, a gente não consegue fazer tudo, e tem muitas outras políticas públicas e ações que são competência de outros entes que às vezes fazem parte do Comitê de Bacias, mas não é só do Comitê de Bacias. Então, quanto maior representatividade e pressão da sociedade, né, para a gente conseguir implementar esses instrumentos de gestão, conseguir universalizar aí o saneamento ambiental, melhorar a gestão dos resíduos sólidos e tantas outras demandas super importantes aqui para o nosso território, melhor. Então, participem mesmo, vamos chegar junto, pressionar e ajudar, né? Tchau. Tchau, gente. Muito bom.